Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Tecnologias e Mídias. Eu sou o professor Ivo. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Ana Caroline Ribeiro. Ela é analista de comunicação da Energisa. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com você aqui, ter sua presença, ter a sua participação aqui conosco. Então, o nosso público aqui são professores, são docentes do município de Paraíso Tocantins, e eu acredito que todas são muito motivadas ao tema, né, que vai ser apresentado hoje, que é o Canva, né? Então, a editoração gráfica ali, né, vai comentar algumas técnicas, algumas questões. É com muito prazer que recebemos você aqui. Vou também convidar agora o professor Jonas, que vai estar conosco também. Bem-vindo, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, agora eu vou deixar vocês à vontade, agradeço a participação de todos que estão assistindo aí, estão participando, buscando novos conhecimentos aí no nosso curso de Tecnologias e Mídias, e espero que daqui saiam frutos interessantes aí para a comunidade de Paraíso e também para todos aqueles que se interessaram no tema, estão aí acompanhando esse conteúdo. Então, até mais, deixo aí a nossa convidada especial, Ana Caroline, e o professor Jonas. Até mais, pessoal, um abraço. Boa noite, Ivo. Boa noite, turma, tudo bom? Pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é como a gente trata as imagens. Okay? Então, a apresentação de um conteúdo é algo fundamental para que a gente consiga alcançar o público-alvo. E na parte em que a gente fala da docência, né, é importante que a gente tenha um domínio sobre o que a gente quer passar. E por isso a gente traz um profissional aqui que tem ampla experiência com essa parte de comunicação. E vocês, a maior parte do nosso público, Ana, eles são professores, né? Quando não são professores, trabalham na área da educação. E sabe que todos eles têm a consciência de que a comunicação é fundamental, né? A gente só consegue transmitir conhecimento através da comunicação. Né? E a gente queria ver hoje o que você vai poder falar para a gente sobre isso. E agora, pessoal, nós estamos entrando numa parte um pouco mais prática do nosso curso. Então, é interessante que tudo que a gente vai ver hoje, você tentem praticar aí no seu dia a dia. Então, Ana, eu passo a palavra para você para dar início. Boa noite, pessoal. Todo mundo ouvindo bem? Podem comentar aqui no chat sempre que precisar, tá bom? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Aparentemente, nosso público é majoritariamente feminino, é isso, professor Jonas? É isso mesmo. É isso aí, poderosos. Então, vamos lá, meninas. Boa noite. Meu nome é Ana Caroline, já vou até passando aqui a tela. Tá ok a tela? Ótimo. Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 32 anos, a minha formação é pela UFT, eu sou graduada em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, tenho 10 anos de profissão, minha pós-graduação é em Administração e Marketing pela ESAB, e eu já atuei em vários locais. Já trabalhei no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, foi minha primeira experiência como profissional, como jornalista. Já trabalhei no SESC, na FEComércio e atualmente eu estou na Energisa. E além desses trabalhos, também já fiz alguns trabalhos voluntários, inclusive algumas das demonstrações que eu vou trazer para vocês aqui essa noite, é desses trabalhos voluntários, tá bom? Eu fui assessora de imprensa da Associação de Pais de uma escola daqui de Palmas. Eu fui secretária da Câmara de Mulheres da FEComércio. Por conta dessa minha experiência na FEComércio, eu pude palestrar no evento Ela Pode pelo Google, inclusive em Paraíso. Eu estive em Paraíso em 2019 e foi uma experiência incrível, uma energia maravilhosa, né, das participantes do projeto Ela Pode.
e também fui executora de um projeto chamado Sementes Empreendedoras, que a gente buscava na comunidade mulheres estudantes de qualquer graduação, e durante 6 meses nós treinamos essas mulheres para abrirem seus próprios negócios. E entre as aulas, né, entre os módulos, nós tivemos módulos sobre redes sociais, sobre comunicação, né, como a gente vai apresentar a nossa marca, como a gente vai apresentar o conteúdo e tudo mais, tá bom? Então, essa sou eu. Além disso, eu tenho 2 filhos, sou casada, dona de casa, imagino como a maioria de vocês, né? Nós não temos diferença nesse ponto, não, tá todo mundo no mesmo barco aqui. O objetivo da aula de hoje, gente, é mostrar que é possível a gente produzir artes eficientes de modo rápido, gratuito e que vai atender às necessidades de cada público, né? E foi uma demanda do professor Jonas, do professor Ivo, que nós trouxéssemos nessa noite informações especificamente sobre o Canvas, né? Porque é uma ferramenta de fácil acesso, acredito que a maioria de vocês já conheça. Quem não conhecer, não tem problema, a gente vai ver aqui, tá bom? Quero fazer uma demonstração para vocês também. E essa artezinha aí de bem-vindos, eu quis já trazer uma das artes que eu fiz assim que eu comecei a trabalhar com Canvas, para a escola, né, para a associação que eu trabalhei. Então, um exemplo aí para vocês de uma arte, de uma produção que foi feita em 10 minutos e que atendeu a necessidade do meu público, tá bom? Vocês já podem comentar aqui no chat, se possível, se vocês já conhecem o Canvas ou se vocês fazem algum tipo de arte, se vocês já tentaram fazer, inclusive pelo PowerPoint, alguma coisa assim. Pode comentar, porque é importante para eu saber o nível de conhecimento de vocês sobre a área, para a gente ir mais rápido em um ponto ou ir mais devagar, tá bom? Sempre que tiver dúvida, pode colocar aqui. Se eu estiver falando rápido, pode sinalizar, porque eu estou super empolgada, então é possível que eu fale rápido em alguns momentos, tá? Fiquem bem à vontade, vamos fazer dessa aula um verdadeiro bate-papo. Então, pessoal, o que é editoração de imagens? Nós temos aqui, na comunicação, algumas palavras-chave, elas servem para vários significados, né? Cada região, cada empresa pode tratar com um termo específico. Mas, de modo geral, editoração é a mesma coisa que edição, né? E o que é edição? É quando você vai tratar uma imagem, melhorar ou elaborar uma arte para que você utilize principalmente com foco na publicidade, para exibição, para compartilhar informação, para comunicação de forma geral. Tá bom? Então, editoração tem esse nome meio grandão, esse nome diferente, mas é você editar uma imagem, elaborar uma arte. Então, aqui nessa aula, a gente vai usar o termo editoração de imagens como sinônimo de produção gráfica, que nada mais é que elaborar artes publicitárias, tá? Só um parênteses aqui. O meu nome é Ana Caroline, mas vocês podem me chamar de Carol, tá bom? Então, aqui, Carol, o que é arte publicitária? Eu tenho que ser formada em publicidade para fazer arte publicitária? Eu preciso fazer um curso de 5 anos para fazer uma arte? Não, pessoal. Publicidade é algo realmente bem mais abrangente, né? Que não é só arte visual, arte gráfica, é algo muito maior. Mas hoje, com a internet, né, essa ferramenta maravilhosa que nós temos, qualquer pessoa pode se profissionalizar em diversas áreas, não é verdade? Então, a área das artes, né, da produção, você pode aprender por conta própria, inclusive, né? Então, qualquer profissional de qualquer área da graduação ou não pode se preparar para trabalhar, para atuar como editor de imagens ou um produtor gráfico, desde que você estude, se dedique e treine, porque boa parte da comunicação também é treino, né? Na minha profissão, por exemplo, como jornalista, todo mundo imagina assim, quem é jornalista já sai
da faculdade pronto para aparecer na televisão, para falar no rádio, e não é bem assim, né? Eu, por exemplo, desde a minha primeira experiência, trabalho com assessoria de imprensa. Então, eu treino as pessoas para dar entrevista, eu escrevo matéria, e boa parte das coisas que eu faço hoje, eu aprendi fazendo. Eu sempre gosto de dizer assim, que a gente a gente troca o pneu do carro andando, né? Muitas vezes a gente apaga incêndio. Então, a gente vai aprendendo com a experiência, a gente vai aprendendo fazendo. Não é diferente para quem vai produzir uma arte, por exemplo. E eu trouxe aqui para vocês, esse material vai ficar para vocês depois, eu vou pedir para o professor Jonas compartilhar, tá, professor Jonas? Esses links de alguns cursos que vocês podem fazer, alguns são gratuitos, inclusive, para profissionalizar, tá bom? Para trazer um que a mais. Mas hoje o que nós vamos debater aqui, o que nós vamos conversar, é o suficiente para vocês fazerem as artes e alcançar a necessidade de vocês, tá bom? Eu imagino que vocês precisem do Canvas especificamente para ter um contato com as famílias e com os alunos. É isso mesmo, pessoal? Podem ir comentando aqui, tá bom? Então, dito isso, vamos lá, o que é comunicar? Professor Jonas, se você quiser interromper, fica à vontade, tá bom? Não, tá. Pode deixar que daqui a pouco a gente vai ter alguns momentos de interação, mas você pode ficar à vontade, que a qualquer momento eu faço a minha contribuição e lanço um questionamento. Então tá. E vocês, meninas, podem colocando aí também aquilo que eu perguntei, tá? Para que vocês precisam fazer as artes? Você já utiliza? Você vai utilizar? Como que você se comunica com as famílias, né, da sua escola, da sua creche, tá bom? Podem colocando aí, não fiquem com vergonha. Então, pessoal, comunicar por imagens, o que significa isso, né? Na comunicação, a gente trabalha vários meios para compartilhar uma informação, para trocar, para informar, né? Na comunicação, vocês sabem que nós temos um interlocutor, nós temos a pessoa que vai falar, a pessoa que vai ouvir, né? De forma mais simples. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, por exemplo, ela está sendo transmitida de duas formas. Vocês estão me vendo no vídeo, né? E vocês estão vendo os slides. Então, você definir o canal de comunicação é o primeiro passo para você compartilhar uma informação, certo? E aí a gente pode compartilhar uma informação tanto por forma de imagem, que aí entra vídeo, entra foto, entra arte, como por meio do texto, né? E nas artes, e arte, o que eu digo, quando eu vou dizer arte, eu estou dizendo um banner, eu estou dizendo um card, desses que a gente compartilha no WhatsApp, por exemplo, né? Num material gráfico impresso, num panfleto, num flyer, enfim. Nas artes, as imagens, a Estela comentou que usa para fazer post no grupo da turma, recado, aniversário de aluno. A Eliseuda disse que tentou instalar no celular, não teve êxito. A gente vai tentar te ajudar depois, tá, Eliseuda? E é isso aí, Estela. A gente tem vários objetivos, né? Recados principalmente. Eu posso dar Claro. um ponto aqui. Eu queria só falar da importância, a professora Ana está falando bem, Carol está falando aqui da dinâmica, da importância da comunicação, e eu tenho um caso que eu achei muito interessante, recente, em que eu trabalho com alunos que desenvolvem projetos, né? E a gente tem um grupo do Instituto Federal onde a gente queria desenvolver um projeto de sistema e queríamos convocar os professores para que eles trouxessem ideias para que fossem desenvolvidas pelos alunos. Então, a gente mandou uma mensagem em texto no grupo de WhatsApp dos professores, dizendo, queremos desenvolver um projeto, um aplicativo web e queremos que vocês tragam ideias. Ninguém respondeu. Isso ficou uns 3 dias. Depois disso, nós pegamos uma imagem
criamos um textinho lá com uma imagem chamativa, né, umas imagens relacionadas ao aplicativo e lançamos. Em menos de 5 minutos, a gente teve 10 respostas. Então, às vezes, a gente está tão acostumado a passar por cima de algumas informações que a gente precisa de algum recurso visual que chame a atenção. Principalmente nós que trabalhamos com docência, às vezes nós queremos passar comunicados para alunos, para grupos de professores, né, para pessoas que nós estamos interagindo, só que os canais acabam perdendo essa informação, porque às vezes tem tanto fluxo de informação que passa por cima. Mas quando você cria uma imagem interativa, ela fala muito, ela chama bem mais atenção e às vezes consegue executar a comunicação de maneira mais eficiente. É, bem isso mesmo, viu? Então, assim, a gente tem que testar e treinar vários tipos de canais de comunicação para alcançar o objetivo, mas depois da primeira experiência, você já sabe, por exemplo, professor, que quando surgir uma outra oportunidade, né, você já vai fazer a imagem porque já funcionou, né? Muitas vezes, por exemplo, e isso eu digo por experiência própria. Muitas vezes a gente quer dar uma informação e o vídeo não funciona. Por quê? Porque a região para onde eu estou mandando esse vídeo, a internet é ruim, nem todo mundo tem um aparelho que vai suportar o vídeo, mas já funciona como a imagem. Ou então a imagem não dá certo, então funciona um áudio. Então, assim, é importante a gente conhecer o nosso público, a necessidade do nosso público e a realidade do nosso público para definir o melhor canal de comunicação, tá bom? O professor Ivo está colocando aqui que mesmo conhecendo um pouco de Photoshop e outras ferramentas, ele gosta muito do Canva, porque o Canva é ágil, simples, né? Realmente é uma ferramenta muito fácil, muito simples, e o mais importante, né, gente, é gratuita. Dá para você usar boa parte da ferramenta de forma gratuita e aprender aos pouquinhos, né? Mas vamos lá. Então, o texto e a imagem na arte, eles vão conversar, né? Eles são aliados para poder passar a informação, a mensagem que você quer passar. E eu já entro aqui, já no início, com esse cuidado especial com as fotos e direitos autorais. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes a gente quer, na maior boa vontade, né, fazer uma arte bonita, passar uma informação de uma forma legal, e acaba pegando fotos da internet. Muitas vezes essas fotos, elas têm direitos autorais, né? Então, o fotógrafo, por exemplo, ele pode, por algum motivo, ser sinalizado que foi utilizada uma foto dele e não foi paga, por exemplo. Isso pode trazer um processo judicial. Olha só a confusão, né? Então é importante a gente ter muito cuidado com as imagens que a gente vai usar na nossa comunicação para não ter problema. Como que eu sei que aquela imagem, que aquela foto é de uso livre? Eu não posso simplesmente baixar uma foto qualquer? Não, não pode. Mais para frente eu vou trazer para vocês algumas plataformas que permitem, né, que você faça o download de imagens de forma gratuita e que não tem problema nenhum utilizar, tá bom? Carol, é interessante que nós que trabalhamos também na parte da docência, a gente está representando instituições, né? E a instituição, pode ser responsabilizada por uma ação dessa, né? Então, quando eu estou me comunicando como professor, eu estou representando a instituição. Então, não estou comprometendo só eu, mas a instituição em que eu estou trabalhando também, né? E hoje, o Brasil está avançando muito nessa questão dos direitos, não só de imagens, mas de compartilhar informações em formato digital. Então, é muito importante que a gente conheça fontes que você mesmo já disse que vai colocar aí à frente, mas que fontes confiáveis, né? E ambientes seguros onde a gente pode baixar essas informações. Eu, como profissional também da área da TI, a gente vê que existem muitos canais inseguros que oferecem recursos que, às vezes, prejudicam quem está trabalhando com a produção, né? Então, conhecer esses canais e saber como utilizar de forma correta é fundamental para qualquer início de produção, né? E eu estava vendo alguns comentários aqui em relação ao Canvas, né? Pessoal, só lembrando,
Aqui, vocês podem até ter uma dificuldade de criar conta em uso inicial. Aqui a gente vai dar uma pincelada no conteúdo, mas vocês vão ter momentos presenciais, onde vocês vão ter atendimento e vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, que os tutores vão auxiliar vocês nesse sentido, né? Aqui, infelizmente, a gente não consegue apontar para vocês, assim, a dificuldade individual, mas a gente passa a ideia, a importância, e vocês vão ter momentos para isso, tá ok? Beleza. Então vamos lá. Essa frase que eu trouxe aqui para vocês, eu tenho uma referência lá no finalzinho da apresentação, mas ela traz uma explicação muito válida da diferença do direito de imagem, né, e o direito autoral. Então, como que funciona, gente? E por que eu estou trazendo isso antes de mais nada? É importante que a gente tenha consciência de tudo que envolve comunicação, mesmo que de uma forma superficial, para que a gente não escorregue, né? Como o professor Jonas falou, quando você se comunica enquanto professora, né? Enquanto professor, você está representando a instituição onde você trabalha. Eu, por exemplo, enquanto eu me comunico como assessora de imprensa da Energisa, eu represento a Energisa. Então, se eu falar em nome da Energisa, eu preciso seguir uma série de regras, de normas, de conduta, de posicionamento que são coerentes com a marca que eu estou representando, né? Você, enquanto professor, você não é só o professor que vai estar lá em contato com a criança ou com o adolescente, enfim. Você é um representante de uma marca, né, de uma empresa, de uma instituição, mesmo que seja uma instituição pública, mas você está representando uma instituição enquanto você está ali se posicionando, né? Então, o direito de uso o que é o direito de imagem? Direito de imagem é o direito que eu, pessoa, eu, Carol, tenho da minha foto. Então, se eu estou num evento e sou fotografada, e se, por exemplo, a pessoa que tirou a minha foto quer usar a minha foto, especificamente minha, ela tem que pedir a minha permissão, né? Isso tem muito nas escolas. Eu digo isso porque, como mãe, eu já assinei diversos termos de uso de imagem dos meus filhos. Hoje eles ficam em 2 ambientes. De manhã eles vão para a escola e à tarde eles vão para o espaço recreativo. E essas 2 instituições fazem propaganda de seus trabalhos, né? Por exemplo, o espaço recreativo que eles ficam, eles postam constantemente todas as atividades que as crianças fazem. E, inclusive, as crianças fazendo essas atividades. Então, eu precisei permitir, assinei um termo de compromisso que eu dizia que eles poderiam tirar foto dos meus filhos e que eles poderiam usar essas fotos nas redes sociais, em material publicitário, em material gráfico, em vídeo, e que o uso de imagem deles era irrestrito. Mas outros pais não permitiam. Não permitem, na verdade. Então, essas crianças cujos pais não permitiram o direito de uso de imagem, elas não podem aparecer nas fotos. Ou se aparecerem, o rostinho delas tem que ser desfocado, né? Para não ter uma identificação. Esse cuidado é muito importante, principalmente com crianças, tá bom? Que eu imagino que seja o público da maioria de vocês, né? Tá. Uma dúvida, Carol. Com relação ao uso de imagem, né? Nós trabalhamos com estudantes, é comum ter o processo de a gente estar em um evento, tirar uma foto e tentar publicar e fazer uma divulgação do conteúdo, né? Nesse caso, a gente teria que pedir uma autorização dos alunos ou ter assinado isso previamente para ser utilizado, né? Correto? E a outra dúvida seria que se o uso de imagem e outros recursos gráficos que estão disponíveis em redes sociais, por exemplo, os alunos publicaram no Instagram deles uma foto de um evento que nós participamos, né? Eu poderia utilizar livremente algo que foi publicado numa rede social? Então, sobre as 2 dúvidas. A primeira, se eu estou num evento público, né? E ele está sendo filmado, fotografado, e nessas fotos ou nesses vídeos eu apareço com outras pessoas, né? É um conglomerado de pessoas ali, não necessariamente eu preciso autorizar o meu uso de imagem, tá? Agora, se a foto é minha, especificamente, por exemplo, digamos que você está num auditório,
né? E o fotógrafo está fotografando a palestrante. E aí você aparece ali no fundo. Não necessariamente precisa da sua autorização, porque você está num ambiente público e que está sendo filmado. Agora, se você é o palestrante, você precisa liberar seu uso de imagem, porque a foto está sendo ali sua. Deu para entender, pessoal? Por exemplo, a foto está focada naquela pessoa, né? Então precisa da autorização. Agora, se a pessoa está no ambiente, por exemplo, na televisão, né? Quando o pessoal está fazendo reportagem na rua e aí as pessoas estão ali passando por trás, eu não preciso pegar autorização do uso de imagem delas. Mas se eu vou entrevistar você, eu preciso que você diga que você libera o uso da sua imagem. Ou só o fato de você conceder a entrevista, você está liberando o seu uso de imagem. Tá bom? Deu para entender? Quanto a isso, ficou alguma dúvida? Agora em relação a você usar, né, uma foto ou vídeo que alguém divulgou primeiro, né? A orientação é que você dê o crédito da pessoa, porque daí não vai ser só a questão do uso de imagem, mas vai ser o direito autoral, né? Então, por exemplo, digamos que eu estou no Instituto Federal e aí eu faço uma foto de um evento no Instituto Federal. E o professor Jonas vai pegar a minha foto e vai postar no site dele. Ele tem que pedir a minha permissão porque eu fiz a foto. Então, aí é o direito autoral, tá bom? E o direito de imagem é o direito da pessoa que foi fotografada ou filmada. Beleza? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aí eu coloquei como conseguir imagens livres, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá bom? E agora o direito de uso de imagem para crianças, como eu falei, né? O cuidado especial que a gente tem que ter é que a criança ela não vai assinar o direito de uso de imagem, tem que ser o responsável, né? Então, por exemplo, na creche ou na escola, eu imagino que já tenham esse cuidado no ato da matrícula dos pais assinarem. Mas se, por exemplo, na sua escola, na sua creche, na instituição onde você trabalha, não tiver essa política, é importante que isso aconteça. Então, é até uma sugestão que vocês podem levar para o corpo diretivo da escola ou da instituição e dizer, olha, nossas crianças têm direito de uso de imagem liberado? Se não tem, vamos fazer um termo? É muito simples. Tem um modelinho na internet que você pode baixar e aí os pais, né, em algum momento vão e liberam ou não, tá bom? E aí o cuidado é, se a criança não tem o direito de uso de imagem liberado, você não pode usar fotos específicas sobre aquela criança. Lá no finalzinho da apresentação de hoje, da nossa conversa de hoje, eu vou trazer um exemplo ruim, né, do que aconteceu e vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo em relação à criança, tá? E outra coisa que é importante a gente se ater no momento de fazer uma arte, de fazer um vídeo ou qualquer outra coisa do mundo gráfico, é a atenção ao manual de aplicação da marca. Principalmente as grandes empresas, né, as empresas de médio porte também, elas possuem um documento, é um documento técnico feito por uma equipe de comunicação, que orienta como que você vai usar os elementos visuais que representam e identificam a empresa. Por exemplo, lá na Energisa, a nossa marca, ela possui algumas cores, né? Que vocês já devem estar fardos de ver a fatura de energia. As nossas cores, elas são basicamente o laranja e o azul. Então, se eu for usar a logo da Energisa em algum material gráfico, eu não posso aplicar a logo azul e laranja num fundo azul ou num fundo laranja, né? Porque ela vai ficar sem contraste, ela não vai aparecer. Então, essa aplicação correta da marca, ela tem que seguir um manual, um documento técnico que vai dizer, olha, essa logo, ela tem que ser aplicada num fundo tal, ela tem que ser aplicada de forma horizontal ou de forma vertical, ela não pode ser repuxada, ela não pode ter um filtro. Então, assim, o Instituto Federal também eu sei que tem um manual de aplicação da marca, né? Não é toda empresa que tem, não é toda instituição que tem, mas alguns cuidados básicos a gente tem que tomar. E isso, lá para frente, quando eu for falar da teoria das cores, a gente vai ver
como que a gente vai usar as cores para elas não brigarem, né? Porque pode acontecer das cores terem um choque. Como eu estou falando com a maioria aqui das mulheres, né? A gente vai se vestir, por exemplo. Você não vai colocar uma blusa, por exemplo, vermelha e uma calça laranja, porque por mais que algumas pessoas digam que pode estar na moda, não vai ficar muito atraente, muito bonito, né? Vai competir ali, dependendo da tonalidade do laranja e do vermelho, vai dar um choque, vai aparecer um marca-texto chegando assim de longe, né? Então, é preciso a gente ter um cuidado na combinação das cores e no contraste das cores. Alguma observação, professor Jonas? Não, só que eu concordo plenamente com essa mistura de cores aí, que não bate muito bem, não. Então, vamos lá. E como que eu vou escolher a cor ideal para minha arte, né? Porque aqui eu não vou falar com vocês sobre construção de logo, por exemplo, porque isso exige um estudo técnico muito mais amplo, né? Um estudo técnico de sensação, de sentimento, é uma coisa muito mais abrangente, né? Só consertar aqui, pessoal. Mas a gente vai falar sobre a escolha das cores. Ó, na rede municipal, no ato da matrícula, já tem um campo que é assinado pelos pais do uso de imagem. Ah, beleza, Maria, obrigada. É isso mesmo, tem que ter essa autorização. Mas quando você for fazer uma arte, por exemplo, você vai escolher a cor da sua arte, do fundo, né? Da sua arte, você tem que pensar naquela sensação, naquela emoção que você quer provocar. Por exemplo, quem aqui já percebeu? E se vocês não quiserem compartilhar escrevendo, vai ser uma pergunta retórica, né? Quem aqui já percebeu que a maioria das empresas de comida trabalha com a cor vermelha, né? Por quê? Alguns estudos apontam que o vermelho, ele representa a fome. Ele causa, entre aspas assim, a fome, né? Quem aqui já percebeu que a maioria dos hospitais trabalham com as cores verde e azul? Porque essas duas cores, elas trazem uma sensação de conforto, de calma, de tranquilidade, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem um guia emocional das cores. Obviamente, não fui eu que fiz, tá? Ele está disponível para uso na internet, uso irrestrito. Ele traz aqui, eu vou ler aqui da minha outra tela que fica melhor. Por exemplo, o amarelo, que é essa primeira cor, ele representa o otimismo, né? A clareza, o calor. O laranja, ele é amigável, então ele representa a alegria, a confiança. E aí você vai vendo marcas aí nesse arco-íris que trazem essa sensação, que querem trazer essa mensagem, né? Por exemplo, o McDonald's está ali no amarelo, ele traz uma mensagem de otimismo, mas se ele é comida, né? Porque algumas empresas elas não focam só no seu produto final, elas querem trazer uma sensação, um sentimento, uma emoção, né? O vermelho, ele é excitação, juventude, coragem, e aí você tem algumas marcas como Coca-Cola, né? Que é uma marca super jovial. Nós temos aqui Rolling Stones, né? Aquela linguinha ali de fora. A Canon, que é uma marca de câmera fotográfica, mas aqui é uma marca super jovem. O roxo, ele é o criativo, imaginativo, sabedoria. Nós temos ali o finado Orkut, né? O Yahoo, a Barbie, olha só. Todas essas empresas, elas escolheram as suas cores, não foi à toa, né? Foi alguma mensagem por trás elas quiseram trazer. Ali o azul, que representa confiança, segurança, força. Nós temos muitas empresas de tecnologia, empresas de higiene, empresas de saúde, que são empresas que querem trazer essa imagem, né, esse sentimento. O verde é uma cor que traz a sensação de paz, né, uma cor pacífica, que representa crescimento, saúde. Então, por exemplo, a Unimed. Unimed é tudo verde, né? Porque a Unimed trabalha com saúde. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu reconheço alguma.
tem essa primeira que eu não lembro o nome agora, mas é uma empresa de trator, se eu não me engano, né? Então, representa o crescimento no campo, por exemplo. Então, assim, todas essas empresas, o cinza, que é o equilíbrio, neutro, calmo, né? Todas essas empresas, elas não escolhem as suas cores aleatoriamente. Ah, eu acho rosa bonito, vou tacar rosa em tudo. Não. O que você quer trazer com essa cor? Qual sentimento você quer despertar, né? Então, a partir disso, você escolhe uma cor. Geralmente, você não tem muita liberdade quando você está criando arte que vai usar uma logo, por exemplo, porque você tem que seguir a ideia da instituição, né? Por exemplo, o Instituto Federal, a marca do Instituto Federal é verde e vermelho. Então, ele traz essa questão do crescimento, né? Que é do conhecimento, e o vermelho, que é jovial, né? E o público do Instituto Federal, por exemplo, busca conhecimento, busca crescimento, e a maioria são pessoas jovens. Paraíso do Tocantins, a logo da Prefeitura de Paraíso. Ela trabalha com as cores amarela, que representa o otimismo, clareza, calor, e verde, não é isso? Estou vendo bem? É isso mesmo. Que é crescimento, confiança, saúde, pacífico. Então, essas cores, elas não são escolhidas aleatoriamente, tá? Cadê? Gente, aqui é igual o Faustão, né? Ao vivo é aquela coisa. Continuando o assunto de comunicar por imagens. As imagens, as fotografias, elas representam uma autenticidade, né, das coisas. Elas não só chamam a atenção, mas elas conseguem ficar gravadas na nossa memória. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Então, eu preciso não só do texto, ou não só de um vídeo, ou não só de um áudio, mas quando eu vejo uma foto, uma imagem, aquela informação fica na minha cabeça. Por exemplo, eu trouxe para a gente fazer um exercício mental agora dessas duas imagens de cafeteria. Eu queria que vocês pensassem, e quem quiser responder, fica à vontade, qual dessas duas imagens traria mais confiança para você? Por exemplo, eu estou vendo duas propagandas de cafeteria. Uma cafeteria vai usar essa foto que tem um homem, uma mulher com café, e a outra vai usar essa imagem. Qual dessas você acha que traria mais segurança, autenticidade, vontade de conhecer a marca? Quem quiser pode responder, tá bom? Professor Jonas, tem algum palpite? Eu gostei muito dessa primeira aí, que ela... Aí é que vai para o público-alvo, né? Eu gosto muito da questão do atendimento, né? Eu gosto muito da sensação de você ir numa cafeteria, sentar. Então, quando eu tenho uma imagem que aparece uma pessoa assim, atendendo, sorrindo, já me remete a isso, né? Então, eu sei que, por exemplo, tem muitas pessoas que são atrás realmente pelo gosto e o estilo do café, essencialmente. Então, eu acho que esse tipo de pessoa vai preferir a imagem do café. Eu queria aproveitar para fazer um questionamento. Em primeiro lugar, eu queria já pedir já disponibilizar esses slides aí, né, para a turma, mas depois eu vou querer também só a imagem separada com aquele esquema de cores que eu acho que é muito interessante, né, para você utilizar. Eu mesmo, quando eu mandar uma mensagem, ter um guia desse daí ajuda demais. E aí eu queria fazer uma pergunta. Esse guia de cores ele é voltado só para criar logo marca, ou ele também é assim, criar um fundo, criar sei lá, uma composição de cores também? Para tudo, professor. Vamos voltar lá. Opa, eu dando spoiler aqui, peraí. Para tudo, inclusive para roupa, viu, gente? Se eu quero passar uma sensação, vou para uma entrevista de emprego, por exemplo, eu quero passar uma sensação, né? Quero despertar um sentimento mais de otimismo, tá? Com amarelo, tá? Agora a minha mensagem é uma mensagem não muito positiva, a minha mensagem é uma mensagem pesada. Então, você vai usar ali um cinza, né? Que vai trazer essa questão do equilíbrio, da calma. Então, esse guia emocional das cores, ele serve para tudo,
né? E assim, ele é um guia, não quer dizer que vai especificamente, não é uma ciência exata, tá, gente? Então, pode ser que, por exemplo, os daltônicos, como é que fazem, né? Eu vou usar numa imagem vermelho querendo trazer excitação, jovialidade, mas a pessoa não enxerga o vermelho como eu enxergo, né? Então, assim, não é uma ciência exata, cada pessoa reage de uma forma de acordo com o seu humor, de acordo com o dia, de acordo com a sua vivência, mas, de modo geral, esse guia ele funciona para tudo, tá bom? Só mais um questionamento para levantar aqui, é porque se por acaso eu quisesse criar, só para a gente fazer um exercício, eu quisesse fazer uma imagem onde estou convocando, chamando o público geral, a sociedade, para participar de um evento do Instituto Federal. Assim, que tipo de composição você aconselharia para ser utilizado? O evento é sobre o quê? Seria um evento tecnológico, por exemplo. Tá. Eu particularmente, é uma coisa assim, pessoal, tá? Eu gosto muito de imagens com fundo branco, porque elas trazem uma leveza para a arte, né? Então, eu usaria, por ser tecnologia, eu usaria principalmente o preto, o branco e o cinza. Tentaria brincar com essas cores, né? Mas você pode ver em alguns eventos tecnológicos várias outras cores, né? Mas eu acho que o preto, o cinza e o branco, ele traria um resultado bem bacana, porque ele traria essa imagem de tecnologia. Por exemplo, aí nesse guia emocional, a gente vê a Apple, né? Sim. O Cartoon Network também, né? A própria Nike, a própria Globo utiliza também o preto e o branco, e tantas outras empresas, né? Então, eu acho que seria uma escolha assertiva dessas três cores. E eu estou vendo aqui que o nosso público, apesar de ter opiniões, né, diversas em relação à xícara lá de café, gostaram mais da imagem 2. Teve alguns que apontaram primeiro, mas eu acho que a galera gosta mesmo do cafezinho ali mesmo. Sabe por quê, professor? Eu não sei se a nossa imagem aqui, nossos vídeos, está bem em cima da foto primeira. Tem como a gente ficar aqui do ladinho, só por enquanto? Assim, Isso, valeu. Para as pessoas poderem enxergar melhor a foto número 1. As duas imagens, elas estão corretas, né? E como eu falei, cada um vai ter um despertar diferente vai reagir de forma diferente para as artes. Então, a gente vê que muita gente gostou da primeira imagem, mas também muita gente gostou da segunda. E se você for conversar com cada uma dessas participantes, elas vão dizer motivos diferentes por terem gostado, né? Eu, particularmente, gosto muito da primeira, mas eu acho que a segunda, ela é muito convidativa, chega a dar um gostinho de café só de ver esse desenho, né? Essa imagem. Mas essa primeira imagem, a do homem servindo o café, ela traz muito mais confiança, credibilidade e autenticidade para a marca. Só que essa foto ela não vai ser usada a todo instante, porque ela é uma foto cansativa. Olha o tanto de elementos que nós temos na foto. Nós temos pratos, nós temos luz, nós temos planta, nós temos duas pessoas, né? Então é uma imagem que ela vai num primeiro momento trazer um resultado positivo, mas ela não vai ser uma imagem repetida. Já a segunda, que é uma animação, né, como a gente chama, que é um desenho, a gente pode brincar muito com essa segunda imagem, trocando a cor da xícara, trocando a composição. Por exemplo, está escrito coffee break ali, mas eu poderia escrever outra coisa. As duas imagens trabalham muito com a cor marrom, que é uma cor que remete ao café, né? Eu não sei vocês, mas eu sou muito apaixonada por café. Então, se eu vejo uma cafeteria, eu já quero conhecer, eu já quero entrar. E as duas imagens, elas trariam um resultado bacana, dependendo do público e dependendo da intenção. Seu microfone está desligado, professor. Uma coisa que a gente nota é que a imagem, né, a segunda imagem, por ela ter uma simplicidade maior, ela fica mais fácil de fazer um vínculo com a marca, né? Então você pode vincular cores. E uma coisa que eu vejo que é uma tendência, né? É que hoje a comunicação ela visa a simplicidade.
Eu vi até um estudo que eu fiz anteriormente, a evolução da marca da Shell, né, que é uma marca, que é uma logomarca que ela começou toda complexa, cheia de voltinhas, com rococós, e foi só simplificando com o tempo, né, onde você tem mais identificação de cores, poucas curvas, porque fica mais fácil você bater o olho e ver, não, isso aqui é aquela marca, né? Então, se você vê aquele risquinho da Nike em qualquer lugar, você já identifica que aquilo ali é um símbolo da Nike. Eu vejo que imagens mais simples, né, como essa segunda, é mais fácil de criar um vínculo com marca, né? Então, de longe, você bate, por exemplo, se eu tiver uma empresa de café que usa esse padrão de cores, usa essa xícara como referência, eu bato o olho aqui e eu vejo, não, é dessa marca. Já se eu olho a imagem, eu posso até remeter mais confiança, mas eu não consigo vincular ela, né? Pode ser qualquer cafeteria. Exatamente, essa questão. Cada imagem ela tem um objetivo diferente, ela tem um propósito diferente e deve ser usada para coisas diferentes, né? Então, ou, por exemplo, como eu comentei com vocês, nas duas imagens a gente tem muito marrom. Então, essa composição das cores ela é muito interessante no momento de você fazer uma arte também, ou no momento de você fazer uma foto, que é uma coisa bem legal que você tem as suas próprias fotos para usar nas suas artes, né? E isso cabe muito no contexto da escola. Quando você for fazer um comunicado, por exemplo, para os pais, é interessante que você use fotos do ambiente escolar, do ambiente que ele já conhece, um ambiente que é familiar para ele. E, poxa, nós ficamos tanto tempo longe, né, desses ambientes por conta da pandemia, que gostoso que é para um pai ver uma arte, ver uma foto no ambiente que o filho dele está, né? Então é bem legal que a gente consiga pensar nisso também. Outra coisa interessante que o professor Jonas falou em relação à evolução das marcas, a gente vem notando recentemente um minimalismo muito grande, porque quanto mais simples, melhor, né? A simplicidade é o caminho, gente. Então, quanto menos elementos, né? Quanto mais arredondado, quanto mais sem muito ruído de imagem, né, por trás, melhor, porque você vai conseguir que aquela imagem, aquele significado fique gravado por mais tempo na memória das pessoas, né? Quem aqui é das antigas na internet vai lembrar da marca do Google, tanto que era diferente do que é hoje. Se você pegar as duas imagens, você vai falar assim, poxa, mas é uma palavra, né? E cada letra de uma cor. Não estou vendo diferença. Mas quando você analisa com calma, você vai percebendo um arredondamento da letra, que a gente chama de fonte, né? Um arredondamento da fonte que vai trazendo mais leveza e mais simplicidade. Vamos lá, gente, que eu achei que o tempo ia ser extenso, mas eu estou vendo que já tem quase 1 hora de aula e ainda tem muito conteúdo para trazer para vocês. Deixa eu ver se está na ordem. Isso. Então, a gente falou em relação às cores, né? A gente falou em relação à foto, imagem. Agora, eu trouxe aqui para vocês um pouco de informação mais técnica, a questão do formato. Que formato que eu uso? Qual o tamanho que eu uso para as minhas comunicações, né? Que fonte que eu uso? O que é fonte? Fonte é letra, tá? Então, que letra que eu vou escolher? Que tamanho eu vou escolher? E aí, só repetindo para quem chegou agora, esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, não se preocupem em correr para anotar tudo, tá bom? Podem ficar tranquilos que esse material vai para vocês. Esse tamanho de imagem aqui, eu resolvi trazer do WhatsApp, porque eu imagino que seja a principal ferramenta de comunicação entre vocês e as famílias, né? É claro que vocês também utilizam o Instagram, devem utilizar Facebook, ou mandar por e-mail, mas o WhatsApp, gente, é de longe a principal ferramenta de comunicação da atualidade. E eu trouxe aqui especificamente o tamanho e o formato que vocês podem salvar as artes. A gente vai fazer uma simulação daqui a pouco, eu estou com o Canva aqui aberto para a gente fazer uma arte, e a gente pode escolher o tamanho que eu vou salvar, né? Esse aqui é de 1.200 por 1.200 pixels, é o ideal para circular no WhatsApp.
não é tão pesado, mas ele tem uma qualidade muito boa de imagem, né? Que a gente vai falar assim, que não vai pixelar. O que é isso? Ficar aquele tanto de quadradinho, né? Porque quando a imagem ela é salva em outro tipo de formato, ela perde qualidade, né? Então, salvar suas fotos, as suas imagens em PNG, que é uma extensão, que é o formato daquela imagem, e o tamanho de 1.200 por 1.200 ou de 600 por 600, ou seja, tamanhos quadradinhos, é o ideal para o WhatsApp, para o Instagram, tá bom? E o avatar, que é aquela fotinha que vai aparecer no WhatsApp, o tamanho ideal é esse, de 140 por 140, tá bom? E a fonte, ela impacta na legibilidade. O que é legibilidade? A leitura, né? Será que a fonte que eu estou usando nesse material, ela dá uma leitura boa? Eu vou conseguir ler direitinho? O meu público vai conseguir ler? E as fontes também, elas trazem emoção, elas têm personalidade. Por exemplo, trouxe aqui para vocês 2 artes iguais. Tá tudo em inglês, tá, gente? Não preocupe em querer traduzir, não, que nem eu traduzi isso aqui, não. Mas o que eu trouxe para vocês verem é que nas 2 imagens são usadas fontes diferentes, né? Tem uma aqui que ela tá mais arredondada e tem outra que ela tá mais rebuscada, tá mais trabalhada. E qual será que dá mais legibilidade? Qual será que dá mais leitura? É essa que está mais arredondada, né? Você consegue ler melhor essas fontes mais arredondadas e você não consegue ler tão bem essa outra que está... Desculpa, gente. Essa outra que está mais rebuscada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha da fonte, a escolha da letra que nós vamos usar nas artes. Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver agora, mas quando vocês pegarem o material em PDF, dá para ampliar para vocês, PDF não, desculpa, por PowerPoint, vai dar para vocês ampliarem e enxergarem melhor. Mas eu trouxe aqui as fontes por sentimento. Então, por exemplo, eu quero trazer um sentimento ou uma sensação mais profissional para minha arte. E aí está o nome das fontes que vocês podem escolher. Essas fontes, elas estão no Canvas, elas estão no Word, elas estão em várias ferramentas, tá bom? E aí você vai ver o desenho da fonte e o nome da fonte. Por exemplo, aqui nesse campo do profissional, a fonte Arimo, ela está em Arimo, né? Que é o nome da fonte. A fonte Times New Roman, ela está em Times New Roman, para vocês poderem identificar direitinho. Eu quero trazer um sentimento mais futurista, como, por exemplo, o professor Jonas falou de uma arte, né, mais tecnológica. Então, eu imagino que a fonte ideal seria uma fonte mais futurista, porque ela traz essa sensação de tecnologia, essa ideia, né, de tecnologia. E aí nós temos 3 fontes que foram indicadas. Eu quero fazer um convite de casamento, por exemplo. Quero uma coisa mais delicada. Então, nós temos algumas fontes ali que são mais delicadas. E por aí vai, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu não gosto de falar sozinha. E eu trouxe para vocês, gente, não vou falar de todas essas ferramentas, né? Até porque eu não tenho domínio sobre todas elas. Mas essas são as que a gente mais vê no meio da comunicação, as pessoas usando, tá? Então, os principais programas de edição hoje são esses, inclusive o PowerPoint. A gente consegue, sim, fazer artes bem bacanas e que dê para usar pelo PowerPoint, tá bom? Então, nós temos o Flimbo, o Corel, o InDesign e o Canva, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos lá, passo a passo. Como que eu faço, depois de toda essa introdução, né? Como que eu vou criar a minha arte na parte prática? Primeira coisa, gente, que você tem que ter em mente é definir o seu objetivo. Para quem que eu estou fazendo esse design?
Qual a rede social que essa arte vai estar? Qual a rede social que o meu público usa regularmente? A família das minhas crianças aqui da escola, elas quase não acessam o Facebook, elas usam mais o Instagram. Então eu tenho que saber que no Instagram o tamanho da imagem é diferente do tamanho da imagem do Facebook, tá? Qual dispositivo o público-alvo usa para consumir o conteúdo? As famílias que estão na minha comunidade, elas não usam notebook, elas usam mais o celular. Então, eu tenho que pensar em fonte, cor, tamanho, que fica legível no celular, que a gente fala que é um ambiente mobile, né? E, Carol, isso aí é algo interessante, porque eu costumo de fazer as minhas artes de divulgação, alguma coisa assim, no computador, né? E às vezes eu faço no computador e fica legal, mas quando eu vou mandar via o WhatsApp ou um outro canal e vou ver no celular, ela não fica tão boa. E essa questão das fontes que você falou, ela realmente, uma das coisas que me confunde muito às vezes você coloca uma fonte com uma cor muito parecida com o fundo, ou você usa uma letra que, nossa, a letra é muito bonita, parece um rabiscado aqui, né, cheio de voltinhas, e você olhando no computador tá legível, mas na hora que você bota no WhatsApp ou qualquer mecanismo que você vê no celular, ela some ali, ou às vezes até não some, mas você não consegue ler o que está escrito ali. É verdade. Então, assim, é bom a gente ter esse cuidado. Como eu disse, gente, é questão de prática, tá? Depois que você faz a primeira arte, você vai pegando o jeitinho. É muita informação, né? É muito cuidado, é muita coisa que tem que estar atento. Mas com o tempo você vai fazendo que depois nem percebe que você tomou essas decisões. Essas decisões, elas vão ficando ali no seu subconsciente, né? Por exemplo, eu fiz comunicação, então eu estudei. Não foram 4 anos porque teve greve, né? Eu tive que adiantar, atrasar a disciplina, então, mas eu estudei ali cerca de 5 anos para fazer o que eu faço hoje. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, eu aprendi na prática. Eu aprendi eu mesmo estudando, eu mesmo buscando, com base naquele suporte que eu recebi lá atrás na minha graduação, tá? Então, vamos lá, qual o dispositivo que o seu público-alvo está usando, né? É o celular? É o computador? A Estela está perguntando se todas as fontes são gratuitas, né, Estela? Eu imagino que sejam as fontes. Olha, depende da ferramenta que você está usando, tá? Por exemplo, no CorelDRAW, algumas fontes elas já fazem parte do pacote do CorelDRAW, né? Quando você compra o programa, algumas fontes já vêm, outras não, outras você precisa comprar, tá? Essas que eu trouxe para vocês, a maioria elas já estão disponíveis gratuitamente no Canvas. Mas você vai ver lá no Canvas que algumas coisas têm tipo uma coroazinha escrito Pro, né? Então ali significa que é o pacote pago, que é o pacote profissional. E aí você precisa pagar para ter acesso, tá? Mas a maioria elas já estão disponíveis. E por isso que eu quis trazer aquela imagem com várias opções, porque alguma daquelas você vai poder usar ou alguma aproximada que pareça mais, tá? A Maria colocou assim: Carol, eu uso muito o WhatsApp, tanto pessoal quanto profissional. Como faço para mudar a fonte da letra do WhatsApp? Maria, tem uns links que depois eu vou pedir para o professor Jonas passar para vocês. Eu vou buscar esses links e eu vou trazer para vocês, que eles ensinam como é que muda a fonte, tá bom? Mas eu já vou te adiantar como é que você faz para negritar, que é o que eu mais faço. Por quê? Eu não gosto de mudar a fonte no WhatsApp, porque eu acho que confunde muito a pessoa no momento da leitura, se for uma mensagem de texto. Agora, se for uma mensagem que vai estar dentro de uma imagem, aí fica legal. Agora, mensagem de texto com várias fontes, com vários emojis, com várias coisas, eu acho que deixa muito confuso, sabe? O que eu faço mais é negritar. Para negritar, você vai colocar um asterisco, né? Aquele rabiscozinho assim, antes da palavra e um depois. E aí ele já vai ficar automaticamente em negrito, tá? Vai ficar mais escuro. Mas mudar a fonte tem todo um passo a passo que eu posso pedir para o professor Jonas
trazer depois, tá bom? Então, qual é a mensagem que você quer passar com essa arte? Qual é a emoção que você quer despertar no público? Que ação você quer que os usuários executem depois de ver o seu design? Por exemplo, o professor Jonas precisou, naquele exemplo que ele trouxe, né, que as pessoas apresentassem propostas, não é isso, professor? Exatamente. A ideia era que os professores e pessoas que fazem parte do quadro profissional do Instituto Federal trouxessem ideias para ser implementadas pelos alunos. Isso. E aí, tendo isso em mente, ele precisou colocar na imagem, na divulgação, que as pessoas deveriam fazer o quê? Deveriam mandar um e-mail, deveriam responder aquela mensagem, deveriam mandar uma mensagem. Então, você precisa ter em mente, por exemplo, vai ter a festa junina na minha escola. Só que eu preciso que os pais me digam qual alimento que eles vão trazer, né? Ah, vai ser pipoca? Vai ser o milho? Vai ser canjica? Vai ser paçoca? Então você vai lembrar de colocar na arte que eles precisam entrar em contato com a escola, ou que eles precisam preencher um formulário, ou que eles precisam mandar uma mensagem. A Estela está dizendo que ela perguntou se todos aqueles aplicativos que eu mostrei são gratuitos. Não, alguns são pagos, tá bom? Alguns têm versão gratuita, alguns são pagos. Eu quis trazer, assim, diversos para vocês terem uma ideia na verdade, uma infinidade, né? O professor Janos até sabe melhor do que eu. Uma infinidade de ferramentas e programas que nós temos. Aquelas são as principais. O InDesign, deixa eu até voltar aqui para ficar claro. O InDesign, que é esse aqui, e o Corel, que é esse aqui, eles são profissionais, eles são pagos, tá? Esse aqui, o Flimbo e o Canva, eles são intermediários, são gratuitos. Tem a versão gratuita e aí algumas coisas você precisa pagar para ter acesso. E o PowerPoint, basicamente, vem no computador no momento que você compra, né? Quando você compra um computador que já vem com o sistema operacional da Microsoft, já vem esse pacote Office. Não é isso, professor? Exatamente. E tem versões dessas ferramentas que estão online, que às vezes você contrata um serviço, ou algumas que são gratuitas. Por exemplo, o Google Apresentações, que nós estudamos alguns módulos atrás, né, ele tem muitas funções similares ao PowerPoint, que pode ser utilizado também como uma solução. Temos o Photoshop, e o Photoshop ele tem uma versão para aplicativo para celular, ele tem uma versão gratuita, uma versão mais completa, ele tem uma versão web também que pode ser utilizada. Então, assim, ferramenta é o que não falta, né? A gente tem ferramentas para Windows, para Linux, para mobile, só que aí cabe cada um encontrar a ferramenta que mais se adequa à sua dinâmica, o que a pessoa quer fazer, e também a que ele tem mais acesso de aprendizado. Por exemplo, na nossa aula, nós escolhemos o Canvas por ele ser hoje amplamente mais utilizado, né? E porque, analisando nosso público-alvo, grande parte dos alunos que estão acompanhando essa disciplina, eles reportaram que utilizam o celular, não utilizam computadores, né? E, pelo menos, pela minha experiência, o Canvas, desses aplicativos, foi que eu tive uma experiência melhor para desenvolver alguma coisa rápido ali no celular, né? Sem precisar de um computador. Isso. Eu vou mostrar aqui mais para frente para vocês algumas artes que eu fiz, por exemplo, no horário do almoço. Eu vim almoçar em casa e aí uma pessoa precisou, um cliente precisou, e aí rapidão consegui fazer. Claro que eu já tenho um pouco mais de experiência, mas o que eu quero mostrar para vocês é que com Canvas é muito ágil, é muito rápido, e você pode salvar em vários formatos, e enfim, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá, que o tempo voa. A identidade visual é o segundo passo. E o que é isso? Eu preciso escrever um projeto? Não. Identidade visual nada mais é do que o conjunto de todos os aspectos visuais que acompanham um produto, uma empresa, um serviço. Tá. Em linhas gerais é o quê? Preciso definir cor e recurso. Basicamente, essas duas coisas juntas, elas formam identidade visual.
E o que é isso? Recurso: ilustração, gráfico, infográfico, print de tela, citação, foto, vídeo, animação, enfim. Existe uma infinidade de recursos que você pode usar nas suas artes, tá bom? E basicamente escolher uma paleta de cores, que é o que a gente chama, ela forma essa identidade visual. Vamos lá, o Sesc. Quando eu trabalhei no Sesc, eu cheguei bem num período assim bem marcante, que foi a mudança da marca do Sesc, né? Ele tinha uma marca, ele mudou para outra, ele migrou, assim, não teve uma mudança visível, assim, muito forte, como aquele caso do Google que eu falei para vocês, né? Que era uma letra e mudou para uma letra mais redonda. Foi isso que aconteceu no Sesc. Só que essa transformação da palavra, da marca Sesc antes para o Sesc depois, ela custou milhões de reais. Foi necessário um estudo muito gigante, várias pesquisas, e não foi feito do dia para a noite. Então, assim, você vê que existe todo um cuidado, um estudo, uma pesquisa para se chegar onde chegou, né? Então, nesse momento dessa transformação da marca, foi elaborado, definido uma identidade visual. Então, foi definida a fonte, a cor e o formato daquela logo. A mesma coisa a gente pode trazer para as nossas artes. Deixa eu ver se já está isso. O que eu quero mostrar para vocês aqui, para ficar mais claro o que é uma identidade visual, tá? Esse é um material que eu fiz para a Associação de Pais, como eu falei que eu ia trazer mais exemplos dos meus trabalhos voluntários, né? Esse informativo, eu fiz algumas edições enquanto a associação existiu, e eu mesma aqui criei, com base na logo que já existia. A logo é essa aqui, não sei se dá para vocês verem bem, que tem várias pessoinhas coloridas e a palavra APSEI embaixo, que é o nome da associação. Esse conjunto aqui das pessoinhas e da palavra é a logo da associação, tá? E aí, com base nessas cores, eu criei a identidade visual do informativo, que é branco, que é o fundo, preto da fonte e o amarelo dos destaques da parte gráfica, né? E a fonte que eu usei agora, eu não estou lembrada mais o nome, mas depois eu posso passar para vocês. Mas essa fonte, ela acompanha todo o projeto, né? Todas as páginas do informativo, eu uso a mesma fonte, justamente para dar essa sensação de continuidade. Então, aqui vocês podem ver as cores com base na paleta da logo da associação. Usei imagens que trazem esse efeito, essa sensação de autenticidade, e elas trazem um visual diferente para o informativo, um visual de jornal, que era a nossa ideia, né? Que esse informativo fosse como um boletim, como um jornal. E nessas duas fotos especificamente, eu coloquei um efeito visual, um filtro, para que chamasse a atenção do público, mas de forma que não brigasse com as cores da identidade visual, que nesse caso é basicamente com amarelo, meio alaranjado, né? E esse sumário eu coloquei assim, com a cor, baseado na paleta de cores, e com a mesma fonte para dar uma sensação de continuidade do texto, tá bom? Então, esse informativo, por exemplo, gente, eu fiz no Canva, tá? Tem modelos lá no Canva e eu escolhi esse modelinho que eu fui mudando cor, posição, né? E as informações. O bom é isso, né, Carol? É que a gente não precisa ser, por exemplo, uma pessoa tão criativa assim como um profissional da área para montar uma estrutura dessa. A gente já tem modelos prontos dentro do Canvas que a gente pode aproveitar e só personalizar segundo o que a gente quer transmitir, né? E segundo a identidade visual da instituição ou do que a gente está querendo apresentar. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente não precisa sofrer. Ai, gente, eu preciso ter um clímax criativo, eu preciso... Não. Você pode muito bem ir lá no Canvas. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar para vocês aqui. Ó. Acho que eu saí. Não, né? Tá. Eu venho aqui. Essa aqui é a página inicial, tá? E aí você vai logar para você ter acesso. Se você não tiver o link, você vai registrar. E aqui tem os vários tipos de arte que você pode fazer aqui no Canva.
Por exemplo, tem aqui um cartaz, né? Que pode ser impresso. Tem aqui logotipo, que é a logo que eu falei para vocês. Dá para você fazer arte no story para o Instagram, ou no post para o Instagram, e por aí vai. Até vídeo, né, gente? O Canvas permite você editar vídeos aqui, né? Então, aqui, digamos, eu quero fazer um cartão de visita. Aí ele vai trazer aqui, olha, o formato, né? Quanto que custa para imprimir o cartão de visita. O meu login não deu muito certo aqui. Deixa eu ver se vai logar aqui. Ah, tá. Gente, desculpa. Teve um problema porque eu estou usando a minha conta. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Pronto. Ó, digamos aqui que eu vou fazer uma arte para o Instagram. Então, aqui eu tenho vários formatos, né, já prontos. Por exemplo, eu quero fazer uma arte, está tendo a guerra na Ucrânia, Rússia e tudo mais. Eu quero fazer alguma coisa em apoio. Olha que infinidade de material, né, que você pode aproveitar só mudando uma cor, mudando uma fonte, colocando uma outra imagem. Digamos, eu quero fazer aqui. Vamos ver alguma coisa aqui para a escola, que é falar bem a linguagem de todos vocês. Tá. Eu quero fazer um anúncio de volta às aulas. Como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esse Pro? Esse aqui eu não tenho acesso porque é pago, tá bom? Então eu não vou utilizar. Vou buscar algum outro que vai me satisfazer, né? Que vai cumprir o objetivo que eu quero e que seja gratuito, como esse aqui, por exemplo. Então eu pego a arte pronta, gente, aqui no Canvas e eu vou mudando de acordo com o que eu preciso. Não é dia da escola, sei lá, dia do diferente, o nome do evento que eu vou ter. É uma coisa que eu acho bem legal que algumas escolas fazem, né? Dia do diferente. Mas eu não gostei dessa fonte, eu não gostei dessa letra, tá brigando com a imagem. Eu venho selecionar, venho aqui e tem várias fontes que eu posso usar. Vamos lá, todas essas amarelas aqui, gente, são do pacote pago, tá? Mas olha, tem muitas outras, aqui para cima principalmente, que são gratuitas. Eu quero essa. Beleza. Mas eu tô achando que aqui tem muita coisa, tem muita informação. Então, eu vou tirar aqui algumas coisas, apago, já tá ficando mais limpo. Acho que não precisa dessa imagem, seleciono e tiro, entende? Então, assim, é muito fácil, muito tranquilo. Você pode mudar o que você quiser ou acrescentar o que você quiser, tá? Eu não vou fazer aqui muita coisa com vocês, porque senão não dá tempo, tá bom, pessoal? Mas, assim, vocês fazendo a conta no Canvas, uma conta gratuita, né? Fazendo um login aqui, vocês podem ficar brincando nisso aqui por horas, porque é muito, muito, muito bacana, muito intuitivo, tá bom? Como vocês viram aí, eu escolhi um modelo e aí eu tenho como mudar a cor, fonte, imagem e tudo mais. Bora voltar aqui. Só em relação a esse Canvas que você abriu aí, Carol, é interessante que o Canvas ele permite também que você trabalhe com imagens que estão no seu computador, né? Sim, verdade. Posso fazer uma demonstração aqui, professor? Pode sim. Nessa parte aqui de uploads, você vem aqui em fazer um upload nesse roxinho e eu vou buscar nos meus arquivos uma imagem. Vamos colocar essas tartaruguinhas aqui. Então, ele vai subir, né, fazer esse upload, e eu posso trazer aqui para minha arte. Pronto, já está aqui. Carol, uma coisa que eu sempre tento utilizar quando eu estou mexendo com Canvas é buscar imagens
no formato PNG, porque normalmente ela tem um fundo transparente, né? Sim. Isso facilita muito na composição, porque às vezes você tem uma imagem que está bonita que nem essa, eu quero uma foto, sei lá, de uma caneta. Aí o fundo da caneta é preto, né? Aí eu jogo e quebra toda a imagem que eu estou fazendo. Mas quando eu procuro na internet caneta PNG, normalmente já me traz uma caneta com fundo transparente, aí eu posso procurar aquela que está mais de acordo com o que eu quero, né? Então, assim, é interessante conhecer esses formatos que são trabalhados e o que combina dentro do Canvas, porque o Canvas ele trabalha cada coisa que você insere como se fosse um objeto individual. E aí você pode aumentar, girar, aumentar tamanho, pode reposicionar ele, né? E você pode gerenciar essa parte, o que vai estar em cima, o que vai estar embaixo, né? Por exemplo, seria aí o café, né? Isso. Pode arrastar o nome cafeteria para cima do café, só para mim falar uma coisa? Assim? Isso. Nesse caso, a gente tem o café, o texto está sobrepondo a imagem, né? Sim. Mas se a gente quiser colocar, a gente pode colocar alguma coisa que fique atrás da imagem também. Então, todos esses recursos eles são muito fáceis de utilizar aí no Canvas e facilitam na composição da imagem que a gente quer gerar. É claro que aqui a gente está aquela coisa, né, do ao vivo, então eu não tenho um objetivo, um planejamento, né? A gente está fazendo aqui mais para mostrar para vocês, mas olha só como é tranquilo. Peguei uma imagem no computador que previamente eu já tinha selecionado, eu já tinha baixado, pensado na imagem que eu quero trabalhar. Já vi aqui, mostrei para vocês como que eu faço para mudar essa fonte. Então, eu não gostei dessa, quero outra. Olha só, essa aqui é mais sofisticada, né? Gostei mais dessa aqui. Essa foto tá muito escura. Eu tenho uma ferramenta que é a transparência. Então eu posso, olha só como as cores estão esvaindo, né? Estão ficando mais clarinhas e a palavra está em destaque. Mas não é suficiente. Eu quero colocar algum elemento. Então eu venho aqui, tem diversos elementos que você pode inserir, que você pode pesquisar. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui com café. Como vocês viram, uma das minhas grandes paixões, né, gente? Então, café, tem animação, tá vendo? Esse chopp aqui é de comprar. Se você for salvar com um GIF, que é uma imagem animada, né? Que permite essa movimentação da imagem, que a gente conhece muito como... Como que a gente chama quando vai mandar no WhatsApp? É GIF mesmo, né? Que tem até o pacote. Eu acho que é isso. Então, eu quero colocar... Sei lá, é claro que não tem nada a ver, né, gente, esse croissant aqui, mas é para mostrar para vocês que eu posso inserir o que eu quiser, né? É claro que pensando numa composição de cores, de formato, de objetivo, mas eu posso inserir o que eu quiser nessa arte, tá bom? É muito fácil, mas vamos voltar lá porque o tempo urge. Depois que eu pensei, gente, no objetivo, né? Que eu escolhi. Que eu pensei lá no meu objetivo. Que eu escolhi a identidade visual. É hora de definir o formato. Com foco no meu objetivo. Então, com base nos seus objetivos e na quantidade de informação que você tem para repassar, você precisa tomar uma série de decisões, né? Eu quero fazer um feed, um post no feed do Instagram ou vai ser um story? Eu quero que esse documento, essa imagem seja salva em PDF ou JPEG, que inclusive o professor Jana já até alertou, o JPEG não é o ideal, né? O ideal é a gente sempre salvar nossas imagens, nossas artes em PNG. Mas o JPEG, por que eu coloquei ele aqui? Ele é um formato mais leve, vamos dizer assim, né? Então, o PNG, ele é mais pesado, porque ele tem mais resolução, falei certo, resolução. Então, ele vai pesar mais nessa troca de mensagens. O JPEG não, mas com o JPEG já vai ter uma queda de qualidade na sua arte. Eu tenho muitas informações para repassar. É um informativo ou vai ser um web banner? Entendeu? Então, assim, com base no que você quer fazer, no que você precisa compartilhar, você vai
tomar essas decisões de formatação. Aí, aquele informativo que eu mostrei para vocês era a primeira página, né? Eu trouxe aqui o restante, ou boa parte do restante, do material que eu produzi. E esse material, gente, ele foi salvo em PDF para compartilhar no WhatsApp. Mas eu sabia, nesse momento que eu fazia esse compartilhamento, eu sabia que o meu público ele ia usar o WhatsApp web. Por quê? Esses pais, né, que faziam parte da associação, boa parte desses pais trabalhavam no mesmo ambiente, frequentavam o mesmo local, usavam o mesmo equipamento, que no caso era o computador, e eles já tinham me sinalizado anteriormente que eles utilizavam mais o WhatsApp web, que é no computador, do que no mobile, né? No telefone. Então, se eu fosse passar esse material que está aí na tela para vocês, para eles lerem no telefone, não ia ser legal, porque eles teriam que ficar, né, ampliando para poder dar a leitura. Mas como eu sabia que eles iam abrir esse arquivo no computador, deu certo, porque tinha um tamanho, né, bacana. E esse material também eu conseguia imprimir, entregar impresso para as famílias, tá? Então, como vocês podem ver, o informativo, ele foi todo feito no Canva, e ele tem cor, ele tem gráfico, ele tem foto, ele tem arte, ele tem muita informação. Esse, aliás, ele foi o primeiro que eu fiz, tá? E aí vocês têm o quarto passo, que é a arte, né? E aí eu já mostrei para vocês mais ou menos como é que o Canva funciona, e você encontra vários modelos prontos para incluir as informações que você precisa. E um alerta que eu trago aqui para vocês pensarem em várias versões do mesmo material antes de bater o martelo, antes de definir, é esse material que eu vou divulgar. O professor Ivo fez um comentário aqui, né, que a maioria das professoras vai ter, tem acesso a uma versão parecida com a versão Pro, mas vamos tentar compreender e registrar isso como um acesso gratuito, né? Ó, essa aqui foi a última arte que eu fiz recentemente, que foi para uma igreja, ia ter um culto, né? E o público-alvo era um público-alvo masculino. Como que eu sei? Pelo título, né? O culto de homens. Então, o público-alvo era masculino. O que eu tinha de informação era a data, horário, o nome e a logo da igreja. Como vocês podem ver, o azul, ele tá ali super em destaque, porque eu usei as cores vermelha, né? As cores, em uma arte eu usei o amarelo, o marrom, na outra eu usei o preto, o branco. E eu fiz esses dois formatos para que a igreja escolhesse qual que ela gostou mais, qual que atendia mais a necessidade. E eles escolheram a imagem que aparece em a pessoa. Desculpa, a imagem que aparece a pessoa. Porque uma tendência também da comunicação hoje, além de trazer o minimalismo, né, de trazer a simplicidade, é trazer a humanização, é trazer a pessoa, trazer uma foto. Por quê? Porque assim a gente se identifica, né? É muito mais gostoso você ver uma imagem, uma foto, uma arte, que tem alguém, que tem uma pessoa, porque você traz uma identificação, você se vê ali, do que uma imagem, uma foto, uma arte que traz só desenho, né? Então, é uma coisa que a gente também precisa pensar, é sempre em humanizar. É claro que não dá para toda arte colocar alguém, né? Mas se você, por exemplo, tiver uma produção alta e tiver que fazer vários arquivos, várias artes, tenta sempre trazer uma ou outra com fotos, né? Fotos de pessoas, talvez fotos de pessoas conhecidas, que aí é muito mais gostoso para as famílias, principalmente, né? Ver o seu filho, ver a professora, ver a diretora da escola, tá bom? Então, essa humanização, ela faz parte de uma tendência de comunicação. E aí você sempre pensa em modelos diferentes ou composições diferentes para você escolher depois, ou para você passar para alguém escolher. E aí a gente já está caminhando para o final com algumas dicas, né? Se você vai colocar algum texto na sua imagem, como o professor Jonas estava falando naquela hora, né? Fique atento ao contraste entre as cores.
Se você usar tom muito próximo ao fundo, a cor do fundo de imagem, vai ficar difícil de ler o texto, né? Não vai ter a legibilidade que a gente falou. Faça sempre um teste de legibilidade em diferentes telas. O que significa isso? Ó, vamos voltar aqui, né? Você tem duas opções de arte. Aí você escolheu uma, você visualiza essa arte no celular, você visualiza essa arte no computador, você visualiza essa arte no tablet, para você ver qual formato, qual tela que ficou melhor, se em alguma tela ela cortou ou não cortou, ou ficou distendida, ou ficou achatada, sabe? Então é importante você ver em vários tipos de tela. Aí, desculpa, e aí procura entender um pouco sobre a teoria das cores. A gente vai falar aqui super rapidão da teoria das cores, que é essa, eu falo que é mais uma brincadeira aqui, né? Parece coisinha de criança pintar, né? Uma mandalazinha de pintar. Mas isso aqui é muito importante para você definir qual cor você vai usar e qual composição de cores você vai usar. O que a teoria das cores fala, né, gente? Que nós temos aqui as cores frias, que são basicamente essas aqui, dentro do roxo, que é perto do verde, e as cores quentes, que são essas aqui, do amarelo, aqui é o rosa, tá? As cores também, elas se dividem em cores primárias, como vocês bem sabem, né? Que é amarelo, azul e vermelho. E nós temos as cores secundárias, o laranja, o verde e o violeta. Né? As cores secundárias, elas são resultado da junção das cores primárias. Nós temos as cores que elas são complementares. O que é isso? São as cores que se encontram em posição oposta do círculo cromático, que é esse círculozinho aqui, né? Esse arco-írisinho aqui. Então, por exemplo, o laranja, ele é complementado ao azul, né? Então, eu posso muito bem usar uma arte com essas duas cores. Eu não estou dizendo que você vai fazer uma arte de fundo laranja com fonte azul, né? Mas você pode usar essas duas cores, que inclusive, como eu disse, são as cores da Energisa, né? Porque elas são cores complementares, elas não vão brigar entre si, elas vão se complementar. Já as cores análogas, que são as cores que se encontram lado a lado no ciclo cromático, é bom você evitar. Por exemplo, você vai fazer uma arte, roxo, você não vai colocar um rosa, não vai dar legibilidade. Elas vão ficar brigando entre si, porque elas são parecidas, elas são análogas, tá bom? Então, aqui nós temos também a tríade, que são as três cores que se encontram igualmente espaçadas no ciclo cromático. Isso aqui, gente, é muito além do que a gente precisa, né? Mas, por exemplo, a tríade que tem aqui sinalizada é o laranja, o roxo e o verde. Você pode usar essas três cores para fazer a sua arte, que elas não vão brigar entre si, elas estão complementando, né? E aí você pode pegar esse triângulozinho e fazendo assim, no ciclo cromático, que você vai ter a tríade, né? Por exemplo, eu vou pegar esse triângulo aqui e vou andar um pouquinho com ele. Aí ele vai ficar no azul, ele vai ficar no amarelo e vai ficar aqui, acho que no vermelho. Entende? Então, assim, você, com essas imagens aqui, com essa imagem aqui, você pode brincar bastante, né? Para compor a sua arte, tá? E depois vocês podem pesquisar o que é a teoria das cores, o que a teoria das cores diz, como que você usa a teoria das cores na composição das suas artes. Fique atento ao tamanho das imagens que você usa e ao formato que elas serão salvas, porque as imagens muito pequenas, elas podem perder qualidade. Por exemplo, se você salvar uma imagem em JPEG, que é um dos formatos mais comuns e mais usuais, se você for transmitir essa imagem numa televisão, ela vai ficar pixelada, ela vai perder qualidade, né? Agora, se você salvar em PNG, você pode exibir numa televisão, que ela não vai perder tanta qualidade, ela preserva a qualidade da imagem. Inclusive, gente, não é só questão de perder qualidade, mas dá um impacto negativo para a marca, porque mostra descuido, falta de atenção, né? Então, é preciso você prestar atenção nesses detalhes.
Cuidado com o tamanho do texto que você vai escrever na sua imagem. Teste a leitura, como eu falei, em diferentes tamanhos, para garantir que a sua audiência conseguirá ver o conteúdo adequadamente. Quem nunca viu, né, aqueles PowerPoints assim, que é texto do começo ao fim, que você olha assim, chega, fica com a vista cansada, né? Então, esse mesmo erro pode acontecer nas imagens. E outra coisa que é uma tendência da comunicação, que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, é evitar usar muito texto. Porque quando você tem muito texto, a própria rede social, ela derruba, como a gente fala, a sua postagem, ela diminui o alcance. Então, mais imagem, menos texto, tá? Como eu falei para vocês que eu ia trazer dicas aqui de plataformas, né, de bancos de imagem gratuito e pago, essas aqui são as principais, a Freepik e a Pixabay. Nessas duas plataformas você baixa gratuitamente todo tipo de imagem, inclusive as imagens que são usadas no Corel, né, imagens vetorizadas que a gente chama. Então, assim, vale a pena você conhecer, você se cadastrar e baixar as imagens. Às vezes nem precisa cadastrar, dá para você baixar sem cadastrar também. E para finalizar, gente, como eu disse, eu ia trazer um exemplo aqui da questão do uso de imagem, né, envolvendo criança, eu trouxe um exemplo péssimo. Por quê? De bons exemplos a gente está cheio aí na internet, né? Ninguém gosta de falar de coisa ruim. Mas eu quis trazer esse exemplo que é muito ruim em vários sentidos. Não porque o rostinho das crianças está pixelado, não. Eles colocaram esse efeito para não expor essas crianças. Essa escola foi acusada de racismo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eles tamparam uma das crianças, né, com essa frase do Paulo Freire, que inclusive ficou super destoada dessa arte. O importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. E aí eles trazem essa mensagem excluindo uma criança, que inclusive uma criança negra. Então, é claro, gente, que não foi com maldade que essa escola fez isso, né? É óbvio que não teve a intenção, eu imagino, de trazer essa exclusão de uma criança, né? Ainda mais trazendo uma mensagem de laços de convivência, laços de amizade, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado no momento de fazer uma arte, principalmente vocês que trabalham com crianças, né? Ainda mais na rede pública, não que não tenha problema isso na rede privada, claro, mas que vocês representam, né, a prefeitura nesse momento que vocês estão fazendo a arte, de tomar esse cuidado. Eu estou causando preconceito, eu estou excluindo alguém, eu estou tomando cuidado com a diversidade, eu estou tampando a foto, olha só que coisa, né, gente? Tampou o rosto da criança e depois, se você for procurar na internet, você tem a foto original. Eu estou excluindo algum público? Eu estou falando coisa que eu não deveria falar? Então, o meu texto está tampando o rosto de alguém? Todos esses cuidados é importante a gente ter para que a gente não caia, né, num erro como esse, que inclusive trouxe uma reação muito negativa para essa escola, que infelizmente trouxe essa mensagem de preconceito, né? Que era para ser uma mensagem super positiva, ela trouxe uma mensagem de preconceito. Então é isso, eu trouxe aqui no finalzinho as referências, né? De onde eu tirei essas informações, algumas fotos e frases, elas foram retiradas aqui dessas referências. E eu quero agradecer a vocês, né, por essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham conseguido captar muita coisa boa, que vocês guardem na memória de vocês e que busquem informação. Nunca se cansem, gente, de buscar informação. Não é porque a gente já está nesse ambiente, né, esse curso, que você vai ter o assunto esgotado. Esse assunto nunca se esgota, né? E eu acho que faz parte do nosso papel, e do papel de vocês, enquanto educadores, essa sede incessante por informação, né, por conhecimento,
Então, mesmo que não seja da sua... por exemplo, você não leciona sobre comunicação, você não leciona sobre publicidade, não é como a gente fala, só alçada, mas você pode estudar para o seu conhecimento pessoal, que conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, busque informação, use esse material para adquirir mais conhecimento, para buscar mais informação. Eu deixo aqui esse canal aberto para vocês que quiserem vir conversar comigo depois. O professor Jonas pode, não sei se isso é permitido, mas o professor Jonas pode fazer essa ponte. E aquilo que eu fiquei devendo, eu vou tentar pagar aí, né, professor? Eu falei que eu ia deixar os links depois. Então é isso. Eu espero que vocês tenham feito bom proveito, que tenha sido tenha satisfeito a necessidade de vocês. E me coloco aqui à disposição para o que vocês precisarem. Muito bom, Carol. Tudo que foi abordado, acho que o pessoal está elogiando bastante aqui a sua aula, gostou muito do assunto, né? A gente tem alguns minutinhos, deixo aberto aí para se alguém tiver alguma dúvida, já poste no chat, nós já estamos encerrando. Eu só queria reforçar esse ponto que a Carol abordou aqui, que é o nosso cuidado com a forma que nós nos comunicamos. O nosso objetivo aqui não é capacitar para que vocês sejam grandes editores, que vocês sejam grandes comunicadores e trabalhem com isso. Na verdade, o nosso foco é educação. Mas a gente não pode se privar de que a informação ela tem que chegar de maneira clara, né? Ela tem que ser objetiva. E hoje um dos grandes recursos que a gente utiliza é visuais, né? A gente está usando os principais exemplos aqui, que são os exemplos de comunicação com o WhatsApp, de você ter que mandar uma chamada, ou comunicar um evento, ou passar um informativo, mas nós passamos conhecimento para os nossos alunos continuamente através de imagens, recursos visuais. Quem nunca pediu para os alunos prepararem uma cartolina, né, explicarem um determinado assunto, né? E a construção desse material também gera aprendizado. Então, é importante nós, como docentes, né, que a gente busque entender, né, mesmo que superficialmente, a importância do que a gente está falando. Eu fiquei muito chocado com aquela imagem ali, né, Carol, você colocou ali no finalzinho, né, porque realmente, assim, dá para perceber que não tinha a intenção de criar de passar uma mensagem errada, mas não importa a intenção, né? O importante é a mensagem, o impacto que ela gerou. E a gente está comunicando o tempo todo e às vezes a gente não consegue transmitir o conhecimento, a informação do jeito que a gente queria. Então é importante a gente trabalhar isso continuamente, né? A Maria Assis mandou uma mensagem que eu não entendi os nomes das plataformas. Você pode escrever para nós? Sim, Maria, vai estar no material que o professor vai compartilhar com vocês. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no chat, mas Pixabay. Vamos voltar lá? Posso voltar aqui para minha tela? Pode sim, pode sim. Cadê aqui para compartilhar? Vamos voltar lá? Opa! Só um minutinho, gente. Como se algum pepino. Eu acho que eu fechei. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá aparecendo? Tá, só amplia pra gente. Tá. Isso, tá bom. Deu? Deu, vamos vendo. Vamos lá, é aqui, ó. Eu acho que é isso que a Maria queria saber. Uhum. Eu queria que seja... Pessoal, eu costumo utilizar algumas dessas plataformas também, e, assim, é bem interessante. Ela tem versões pagas e gratuitas, né? Tem alguns recursos, mas tem uma galeria gigante de imagens que a gente pode explorar, né? Encontrar exatamente a temática que a gente quer. Né? E eu comentei que eu gosto de baixar imagens PNG, né? Com fundo transparente, e é legal que elas já fazem isso. E é bem simples de procurar. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês uma dessas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa aqui é a Pink, né? Uma das que eu citei aí para vocês. Então, olha só a quantidade de imagem que está disponível aqui para vocês baixarem, né?
É claro que vai ter uma ou outra, como eu falei, toda versão paga, gente, toda ferramenta gratuita tem versões que são pagas. Mas aí cabe a nós buscarmos, né, as gratuitas, para facilitar. Então, digamos, eu quero procurar uma foto aqui da sala de... Olha só. E aí eu tenho animação, né, esses desenhos, e eu tenho foto. Então, você pode escolher o tipo. Eu quero uma foto de aluno mais adulto. Tem aqui. Eu quero, olha só que legal, de máscara, né? A professora com uma criança aqui de máscara. Então, você pode pesquisar e você pode definir aqui na busca, restringindo. Eu quero agora uma foto de comida. Estou ficando com fome. Comida salgada. Carol, eu uso algumas palavras que eu gosto de combinar com a minha consulta, quando eu uso nesses sites, que às vezes me auxiliam a ter exatamente o que eu quero. As palavras-chave, né? Por exemplo, eu quero uma imagem de uma girafa, mas eu não quero uma foto de uma girafa, eu quero o desenho de uma girafa. Então, eu boto girafa vetor, girafa desenho, né? E isso gera um resultado, às vezes, bem mais próximo do que eu quero. Isso. Então, aqui, ó, eu coloquei a girafa vetor, que vetorizado, o que é vetor, vetorizada? São essas imagens aqui de desenho, que aí a pessoa que for baixar, ela pode modificar no Corel, no Design, no programa que ela for utilizar, tá bom? Então, aqui, ó, ela vai ter vários tipos de girafa em desenho. Agora, se eu colocar só girafa, só girafa, vai ter foto de girafa misturada com vários tipos de desenhos diferentes, de vários formatos diferentes. Ela vai estar mais abrangente, porque a palavra-chave que eu usei, ela só me permite um significado, que é muito amplo. Agora, se eu restringir girafa, foto, né? Ele deveria ter botado só foto, mas ele trouxe aqui outros girafas também. Mas aí ele vai trazer mais restrito para aquele objetivo que eu tenho, sabe? Então, o uso das palavras-chave é muito importante em tudo, para busca no Google, para busca em plataforma, para você escrever também. Então, você, quando for fazer uma arte, é importante você saber quais palavras você vai colocar, porque aquelas palavras elas podem ser buscadas depois pelo próprio Google, né? E tem alguns pontos técnicos que às vezes a gente se preocupa, por exemplo, a resolução da imagem, né? O tamanho com que eu vou compartilhar. Por exemplo, você pega uma imagem dessa, normalmente elas são imagens de alta qualidade, né? Então, a gente não vai ter problema com direito autoral, né? Porque eles estão disponíveis em plataformas gratuitas. E você utilizando uma ferramenta como o Canvas, o interessante é que ele já te dá a opção de, quando você for salvar e baixar ela, você salvar ela em formatos diferentes, né? E tamanhos diferentes que vão se enquadrar no que você quer. Antes tinha um problema muito grande quando você ia pegar uma imagem, por exemplo, tanto você pegar uma imagem pequena e você esticar ela, como uma imagem grande e você diminuir, você tem perca de qualidade, né? Agora, quando você usa uma plataforma como o Canvas, ou qualquer uma dessas outras que a Carol indicou, a gente tem a vantagem que ela já dá formatos específicos, então você consegue manter uma resolução boa numa imagem em que ela vai ficar bem pequenininha, às vezes. Eu que trabalhei já com desenvolvimento web, às vezes eu tinha que criar uma logomarca que ia caber não dentro da tela, mas, sabe, esse íconezinho que fica no topo do navegador, né? E aí a gente tinha uma dificuldade, porque a imagem é muito pequena. E às vezes você tinha uma logo, para você colocar aquele tamanho era difícil, né? E hoje a gente já tem essas ferramentas que fazem tudo de uma maneira bem automática.
É isso mesmo. Ó, eu vou fazer aqui, já para a gente finalizar e agradecer a vocês pela participação, né, pelos comentários, eu vou fazer uma artezinha aqui ao vivo para vocês, para agradecer. Então, aqui eu quero tirar isso aqui, quero acrescentar texto. Vamos lá. Vão observando aí, gente, que são vários cliques que a gente dá, porque são várias decisões, né? Que a gente vai tomando. Lembrando que tudo isso que a Carol está fazendo aqui, ela está fazendo para exemplificação, mas vocês podem ter isso passo a passo lá no momento de tutoria, né? E podem também rever esse vídeo depois, pausadamente, para tentar pegar cada um dos detalhes. A gente não consegue parar e estar explicando cada ponto, mas vocês vão poder exercitar isso assim, o ponto importante é exatamente vocês terem a oportunidade de exercitar isso para pegar a prática, como a Carol falou, né? Você vai fazendo uma, outra, e isso vai ficando automático na sua mente. Isso aí. Então, eu vou tirar essa flor e deixo aqui para vocês a minha gratidão a todas as participantes. Muito obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Carol. Foi um prazer, a aula foi excelente, recebemos muitos elogios aqui, uma resposta muito positiva. Acho que não ficou mais nenhuma dúvida. Então, a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Obrigado, Carol, e até a nossa próxima aula.